Esse é o canal da HCode, eu sou o João Rangel e nesse vídeo a gente vai ver como provisionar manualmente o Nginx e o PHP 8 em um servidor Ubuntu provisionado lá na DigitalOcean por meio do Terraform depois da vinheta. Se você chegou agora diretamente nesse vídeo, a gente já fez a configuração de um Terraform, tá aparecendo nesse outro vídeo aqui no card, foi esse vídeo aqui, ó, que a gente já configurou lá então na DigitalOcean, provisionou uma máquina e agora a gente quer fazer as configurações necessárias nessa máquina. É claro que a gente vai querer fazer de um jeito melhor, de um jeito automatizado, usando o Ansible. Ainda vai sair esse vídeo aqui no canal, se você está assistindo esse vídeo na data de lançamento. Se não, talvez esse vídeo até já está disponível aí no canal da HCode também. Mas antes de a gente fazer de forma automatizada usando o Ansible, a gente precisa fazer manualmente para entender o passo a passo necessário, e é isso que a gente vai fazer nesse vídeo aqui agora. Então, para isso, eu vou obter aqui o exemplo que a gente desenvolveu lá naquele vídeo, tá? Que eu te mostrei aí no YouTube. E esse aqui foi o Terraform que a gente desenvolveu. Praticamente eu só vou precisar desse arquivo main.tf aqui, o resto eu não preciso, os states, o backup e tudo mais. Não vou precisar desses outros arquivos. E aí no repositório que a gente vem trabalhando aqui, ó, onde eu já tinha lá tanto a instalação do PowerShell no Ubuntu, a gente já viu esse vídeo, tá aparecendo nesse outro card aqui. Também a gente viu como instalar o Terraform no Ubuntu, usando aqui WSL, já está nesse outro vídeo aqui, nesse card que a gente já fez essa configuração. Agora eu vou colar esse meu arquivo aqui do Terraform para a gente executar. Veja um detalhe importante aqui, o VS Code, a versão do VS Code que está rodando no Windows, eu tenho a extensão do Terraform que deixa isso aqui colorido. Mas agora eu estou com o VS Code aberto pelo WSL, usando aqui o Ubuntu. E dentro dessa distro, eu não tenho aqui a extensão do Terraform, por isso está tudo branco. Se você tiver assim também, se o seu computador estiver assim também, então é só você vir agora nas extensões, uma vez que o seu VS Code está aberto aqui no Ubuntu, procurar pela extensão do Terraform, essa extensão aqui, ó, que tem mais acessos aqui, ó, mais de 1 milhão, e fazer a instalação dela aqui nessa distro do Ubuntu. Feito aí, você vai ver que agora também vai ficar colorido, né, aqui dentro do nosso Ubuntu. Legal? Esse provider aqui, ele precisa de uma variável de ambiente com token da DigitalOcean. Então, no último vídeo aí que a gente fez a instalação aqui, fizemos esse arquivo, né, install.sh, a gente pede lá o token já configurando a variável de ambiente. Então, a gente já tem esse token disponível. Se você estiver rodando no Windows, esse arquivo faz a mesma coisa lá e coloca a variável de ambiente no Windows. Tá? E uma vez que a gente tiver esse token, a gente consegue então começar a criar os nossos recursos. E aí vem um detalhe. Veja que a chave que eu estou configurando aqui, ó, também é uma chave que está vindo de um diretório do Windows. Eu posso ainda usar essa chave do diretório do Windows? Eu posso. Mas quando eu for conectar, eu vou ter que apontar manualmente para essa chave também. E eu não quero fazer isso. Eu quero que ele pegue automaticamente a chave que eu tenho aqui no meu usuário. Então, para fazer isso, eu vou mudar esse caminho aqui para a pasta do meu usuário. Então, aqui no diretório home dessa distribuição do Linux, eu tenho um usuário chamado jrangel. Coloca o nome do usuário que você colocou aí na sua distribuição do Linux, no WSL, /.ssh, um diretório oculto aqui onde tem a minha chave. E aí, se você gerou uma chave RSA, você vai ter aqui um ID rsa.pub. Agora, se você gerou uma chave ED25519, você vai ter aqui ID 255ED19. Tanto faz, pode usar uma, pode usar outra. Eu vou deixar essa aqui a chave aí mais moderna, né? Então, uma vez que eu colocar essa chave pública lá na minha conta da DigitalOcean, eu vou conseguir acessar essa máquina que a gente está criando por meio da chave privada, que também já está nessa pasta. Legal? Então, feito isso, vamos provisionar essa máquina aqui então agora. Então, para eu provisionar ela, eu já estou dentro do diretório do Terraform, é só eu digitar aqui, ó, Terraform init. Feito o provisionamento, a gente vai utilizar aqui o terraform.fmt para formatar, deixar o código aí bem arrumadinho. Depois terraform validate, para validar se a gente não digitou alguma coisa errada no meio do caminho. Tá lá, já fez o validate. Por fim, terraform apply -auto approve.
Essa opção, essa option auto-approval, essa flag, ela faz com que aquela resposta yes não seja necessária, eu já estou confirmando automaticamente. Normalmente a gente usa esse comando quando a gente vai fazer algum script automatizado desse processo. Então eu vou dar um enter, dessa forma ele já vai verificar o que ele precisa fazer, criar toda essa estrutura e já criar automaticamente para a gente. Vamos só esperar então terminar essa criação. Uma hora depois. Terminou aqui o provisionamento, veja que a gente tem até o output aqui do IP que a gente já recebeu. Se eu for lá no meu DigitalOcean, aqui nos droplets, a gente vai ver que agora eu já tenho mais um droplet aqui configurado, ó, esse Genesis, que é exatamente aquele IP 142.93.240.58, exatamente o IP que a gente tem aqui. Se a gente tentar acessar esse IP por enquanto, a gente ainda não vai ter nada porque não tem nada configurado nessa máquina. Chegou a hora então da gente provisionar as configurações manualmente. Vamos acessar essa máquina aqui via SSH. Lembrando que nesse momento eu estou acessando aqui com o usuário root e a chave SSH está lá no meu usuário JRangel, que foi o que a gente configurou aqui, ó, home JRangel. Então eu vou fazer um sudo su para o JRangel, vou voltar para o meu usuário e agora eu vou utilizar o SSH para se conectar naquele servidor. Então o usuário é o root, que é o padrão do DigitalOcean, e eu vou colar aqui o IP que a gente copiou. Não preciso passar a chave porque ele vai pegar a chave automaticamente. Vamos dar um enter. A primeira vez que a gente se conecta, ele pede para confirmar, né, essa chave. Vou apertar aqui, yes. Pronto, confirmou. Estou acessando já a minha máquina lá remoto. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vou fazer aqui um apt update para fazer as atualizações necessárias aí, deixar tudo atualizado os repositórios que a gente vai utilizar e já fazer a primeira instalação, que vai ser a instalação do Nginx. Tá lá, fez aqui já as atualizações, vou fazer o apt install Nginx, vou passar aqui o "-y" para instalar automaticamente. Ele deu aqui uma opção para eu dar o enter, vou dar um enter aqui para o serviço. Pronto, está instalado, a gente pode confirmar se ele realmente já está rodando o serviço. Então, Nginx status, service Nginx status, está lá ativo e rodando. Vamos guardar essas informações porque a gente vai precisar delas depois. Então, vou criar aqui uma pastinha chamada Nginx e a instalação do Nginx, ó, vamos criar aqui um install.sh, basicamente foi fazer um sudo apt update, depois sudo apt install nginx -y e depois eu fiz aqui a verificação do serviço. Então service nginx status, né? É isso que a gente fez até agora. Vamos deixar salvando aqui os comandos que a gente está executando para testar. Nesse momento o Nginx já está rodando. Então vou voltar aqui no navegador e vamos atualizar para ver se é verdade. Está lá o Hello World do Nginx. Mas eu não quero parar aqui. Eu quero deixar configurado a execução de PHP dentro desse servidor web. Se a gente acessar aqui o site do PHP na data de hoje, o último PHP que a gente tem aqui é o 8.3. Então vamos rodar aqui o mais atual no nosso servidor web. Para a gente fazer isso, eu vou dar um clear aqui agora. Dar um clear aqui no terminal. Eu apertei Ctrl C para sair ali daquela parte do serviço do Nginx, tá? E a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou instalar aqui, vou adicionar o repositório onde está a instalação do PHP 8.3. Para a gente fazer isso, você vai utilizar o add apt repository e o nome do repositório é esse ppa://php. Adicione esse repositório aí para ele ser reconhecido pelo seu Linux. Só apertar Enter aqui para confirmar. Pronto, agora o nosso Ubuntu já tem um novo repositório. Vou atualizar então as referências aos links do repositório, que inclui esse novo repositório. Então apt update mais uma vez. Lembrando que eu não estou usando sudo aqui dentro desse Linux porque eu já sou logado com root, então o sudo nem se faz necessário. Agora que ele já está atualizado, a gente vai fazer a instalação do PHP. Então apt install PHP 8.3, que é o mais atual, traço FPM, que é a versão aí do PHP que a gente vai utilizar, vai configurar no Nginx, tá? Vamos dar um Enter. Não passei o "-y", então tem que confirmar manualmente aqui, dando um yes para o download. 2 horas depois. Vamos confirmar aqui a instalação. Pronto, terminou. A gente pode verificar aqui o PHP-v. Veja que já está instalado então o PHP 8.3.4, o PHP mais atualizado aí na data de hoje. Vou dar um clear agora e a gente precisa configurar esse PHP que a gente acabou de instalar dentro do nosso Nginx. Para fazer isso,
acessa aqui a pasta, o arquivo etc, na pasta etc, nginx, ou nginx, pronúncia correta, né? Sites available, e aí a gente tem o arquivo padrão que é o default. Poderia criar um novo arquivo só para esse site? Poderia também, mas eu vou trocar o do default que vai ser mais simples, tá? Então o que a gente vai fazer aqui na nossa configuração? O nosso servidor web aqui está lendo na porta 80, sem problema, a gente não vai configurar certificado digital agora. Os arquivos root, ou seja, os arquivos dos nossos sites, eles estão armazenados nesse /var, /www, /html, vão continuar aí. Poderia escolher outro lugar? Poderia. E agora, antes dele encontrar esses arquivos index aqui, ó, como o primeiro arquivo, o arquivo principal na nossa pasta, eu vou adicionar o arquivo index.php. Então ele vai primeiro perguntar se tem um arquivo PHP na pasta. Se não tiver, aí sim ele vai procurar o index.html, index.html e assim por diante, tá bom? Feito isso, a gente vai habilitar agora o PHP, ó, e já vem aqui até comentado pra gente as linhas do PHP. É só tirar os hashtags aqui da frente, ó, a partir do location, que a gente tem ali o PHP, vou remover cada um dessas hashtags, e veja que a gente tem duas configurações aqui, ó. Essa última aqui, ó, é do FastCGI, utilizando aí o localhost 9000. Isso é uma conexão via TCP. Eu não quero utilizar ela, eu quero utilizar a de cima, porque a de cima é uma conexão via socket. Ela funciona um pouquinho mais rápido do que a de baixo. As duas vão dar certo, mas essa funciona um pouquinho mais rápido, então a gente vai deixar ela. E o único ajuste que eu vou fazer aqui, ó, é que nesse comentário do Nginx, a versão do PHP na época era o PHP 7.4, mas a gente está utilizando o 8.3. Então eu vou apagar esse 7.4 e vou colocar o 8.3 no lugar. Feito isso, só agora dar um Ctrl X, dar um yes aí para salvar a alteração desse arquivo. Então lembra, a gente fez aqui vários passos agora, né? A gente adicionou aqui, ó, fez um sudo add apt-repository ppa://ondrash/php. Depois a gente fez de novo um sudo apt-update. Depois a gente fez um sudo apt-install php 8.3-fpm, vou passar o "-y" para ele confirmar lá automaticamente. Depois, a gente editou esse arquivo aqui. É lógico que esse arquivo a gente não vai colocar o conteúdo todo dele aqui, mas só para a gente lembrar que a gente fez essa edição aqui usando o Nano. E agora, eu preciso testar para ver se realmente está rodando aí o PHP. A primeira coisa que a gente tem que fazer é reiniciar o serviço do Nginx. Então, service, Nginx, restart. Vamos ver se o serviço sobe aí sem nenhum erro. Então eu vou deixar até salvo aqui, ó. Service, com sudo, né? Nginx, restart. Veja que ele não deu nenhuma mensagem de erro, então com certeza deu certo. Ó, se eu fizer aqui um status só para verificar, a gente vê que ele realmente está funcionando. Então vou colocar aqui que a gente verificou o status com sucesso. Então sudo service, né? E agora a gente precisa criar um arquivo PHP para a gente realmente rodar e ver o PHP funcionando. Então o diretório onde estão os nossos arquivos, eu vou criar aqui um arquivo novo, ó, dentro de var www.html/index.php. E dentro desse arquivo a gente vai criar aqui um arquivo PHP, apenas com a nossa funçãozinha php-info. E a gente vai ver tudo que está configurado dentro desse PHP. Só salvar esse arquivo, esse aqui a gente já pode até colocar assim, ó. Então abre aqui a tag do PHP e vou colocar aqui um php-info. E vou falar que eu quero criar esse arquivo em /var/www/html/index.php, só para a gente saber o que a gente fez aqui. Legal? Feito isso, vamos voltar aqui no navegador então e vamos atualizar. E tá lá, PHP 8.3.4 configurado, instalado aí o processo manualmente. A gente viu passo a passo de como fazer, tanto aí o provisionamento da nossa máquina da DigitalOcean, a instalação do Nginx e depois a configuração do PHP dentro desse servidor web. Agora a gente pode destruir todo esse servidor, perder toda a configuração que a gente tinha utilizando o comando terraform destroy, e no outro vídeo aqui no canal da HCode a gente vai recriar novamente essa nossa infraestrutura, mas agora fazendo esse provisionamento que a gente fez de forma automatizada utilizando o Ansible. Então se você não quer perder esse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, deixa o like se você gostou e a gente se vê no próximo vídeo que já deve estar aparecendo aqui do lado. Até lá!